Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 14 de setembro, você vai conferir. Como deve ser calculada a aposentadoria do policial civil? TCE suspende pregão realizado pela Prefeitura de Campo Verde. E ainda veja como foi a capacitação realizada aqui em Cuiabá. É o TCE Notícias desta quarta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? TCE responde à consulta que estabelece forma de calcular os proventos das aposentadorias dos policiais civis de Mato Grosso. Confira os detalhes desse processo agora. A consulta, formulada pelo próprio Tribunal de Contas, questionava a maneira como deve ser calculada a aposentadoria dos policiais civis do Estado. Após analisar a matéria, a equipe de consultoria técnica do TCE emitiu a seguinte resposta. O valor do benefício deve obedecer ao cálculo que tem como base a última remuneração recebida pelo servidor. Esse dispositivo segue o artigo 1º da Lei Complementar Federal número 51 de 1985. O relator desse processo, o conselheiro Alencar Soares, votou por responder à consulta, destacando que a categoria de servidor da segurança pública, no caso policial civil, deve seguir critérios diferenciados para o cálculo da aposentadoria compulsória, conforme previsão em lei. O auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira sugeriu alterar parte da redação da resolução, sugestão que foi acolhida pelo relator Alencar Soares. Com a interpretação de hoje, é possível ter critérios diferenciados, que é o entendimento do TCU, para a concessão da aposentadoria. Então, os proventos integrais é um critério diferenciado. Então, é razoável se entender que para os policiais civis, esse critério dos proventos integrais deve ser mantido. Os conselheiros também julgaram na mesma sessão as contas da Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social. Esse processo foi considerado regular, mas a atual gestão recebeu advertência para não mais repetir as falhas identificadas nesse processo. Os detalhes você confere no site do TCE. Conselheiros suspendem pagamento da empresa vencedora do certame realizado pela Prefeitura de Campo Verde. Entenda melhor esse processo agora. O pregão em questão foi realizado pela Prefeitura de Campo Verde para aquisição de medicamentos. No entanto, o Tribunal de Contas identificou falhas no processo referente à forma em que o certame foi realizado. Por se tratar de coisa pública, devemos nos preocupar se houve alguma afronta à competitividade no certame em razão do agrupamento em lotes. Isso eu concordo, eu acredito que a cautelar tem esse nome exatamente, uma boa cautela pela administração, mas não por indício de sobrepreço, e sim por ter teoricamente violado, e aí vai ter que ser feita uma análise melhor no mérito, a questão de se fazer por lotes e não por itens. O pregão, que foi realizado para registrar preços de 700 itens, que resultou no contrato que correspondeu ao total de R$ 2.700.000, vai ficar suspenso até o Tribunal de Contas se manifestar sobre o assunto. No entanto, nos casos de situações emergenciais e previamente justificadas, os conselheiros liberaram as compras dos medicamentos para, com isso, não prejudicar quem depende dos produtos. Admitir-se-á a compra direta quando, após avaliação de mercado, observarem-se valores inferiores aos registrados previamente. Caso os valores encontrados no mercado sejam superiores aos registrados, será autorizada a compra dos itens com a empresa contratada. Esse voto é da relatoria do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, que acatou as sugestões feitas pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira. Confira como foram julgadas as contas das prefeituras de Carlinda e Nova Chavantina. Esses processos são da relatoria do conselheiro Valdir Teis. As contas da Prefeitura de Carlinda, cidade localizada a 762 quilômetros de Cuiabá, foram apreciadas e receberam do tribunal parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque, ao analisar o balanço, o conselheiro relator Valdir Teis constatou pontos positivos no balanço, como o caso do gasto com poder executivo, que foi de R$ 7.200.000,
o que corresponde a 50,11% da receita corrente líquida municipal, percentual que está de acordo com o máximo permitido de 54%. Durante a avaliação das contas, o TCE também identificou que os investimentos em saúde e educação foram satisfatórios. Na saúde, por exemplo, foram aplicados 20,63% da receita base, superando o mínimo estipulado de 15%. O conselheiro também relatou as contas de 2010 da Prefeitura de Nova Chavantina. Esse balanço recebeu parecer prévio favorável à aprovação. Entretanto, recomendações foram feitas à Câmara para que determine a Prefeitura que acompanhe as ações que devem ser implementadas pelo Poder Executivo. Portanto, diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Nova Chavantina, exercício de 2010, gestão do senhor Gersino Caetano Rosa. As contas da Câmara de Vereadores de Porto dos Gaúchos também foram julgadas nessa sessão e apreciadas como regulares. Os detalhes desse processo você confere no portal do TCE. Confira também como foi a capacitação realizada pelo TCE para gestores que atuam em câmaras de vereadores. A reportagem é da jornalista Thalita Ormonde. Cerca de 150 pessoas que atuam no Legislativo Municipal participaram nesta quarta-feira da capacitação Normas de Controle Interno e Foco de Atuação no Controle Externo, realizada pelo TCE na Escola de Contas. Na oportunidade, os presentes foram orientados sobre as regras de autogestão das câmaras, especialmente quanto ao cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais. O vereador não é advogado, o vereador não é contador, né? Então ele precisa qualificar os seus funcionários, os seus diretos lá dentro da Câmara, para fazer as coisas andarem certamente, na linha. O presidente do tribunal, conselheiro Walter Albano, destacou o papel das câmaras como parceiras do TCE na atuação do controle externo, uma vez que é a responsável por acompanhar e fiscalizar se os prefeitos estão, de fato, cumprindo com as previsões das peças de planejamento e se os recursos públicos estão sendo aplicados com qualidade. É um momento muito rico, que eu entendo que, a partir da provocação do presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, um dinâmico vereador de Nova Mutum, a partir dele é que nós estamos indo ao encontro dessas equipes das câmaras para fazer essa capacitação, melhorar a autogestão, melhorar o papel do vereador e procurar, cumprindo o nosso papel, dar a eles melhores condições de cumprir a sua missão constitucional. O TCE de Mato Grosso foi elogiado pelos vereadores, que acreditam que a iniciativa vai auxiliar na gestão adequada dos recursos públicos, evitando erros nas contas e garantindo uma administração pública mais eficaz. Isso é a importância de fazer esses cursos e os vereadores participar. Eu acho que tem que ter mais participação do Legislativo para que não venham ocorrer erros no futuro. Tribunal de Contas é o nosso orientador, é o nosso suporte para que nós possamos andar sempre junto da lei. Nós ficamos por aqui, mas antes de encerrar, uma última informação. Amanhã, quinta-feira, vai ser realizada uma sessão plenária extraordinária. Em pauta estão mais de 330 processos. Os julgamentos começam às 8h30 da manhã e você pode acompanhar ao vivo aqui no plenário do TCE ou ainda no portal do Tribunal de Contas. Então não se esqueça, temos encontro marcado amanhã. Até lá!